Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar ao seu lado em nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós vamos tratar de um tema que vem intrigando muitas pessoas durante sua caminhada cristã. Vamos falar sobre o relacionamento do homem com Deus. Nos dias atuais, muitos querem entender de forma espiritual os acontecimentos das suas vidas. Alguns ainda tentam achar uma resposta por seus resultados e desta forma apontam a justiça de Deus como responsável por suas lutas e por suas dificuldades. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda à luz da palavra de Deus como ocorre nosso relacionamento com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Nós vemos aqui uma recomendação, nós vemos aqui uma orientação. E aos estudiosos de química, de física, também podem confirmar o que esse texto nos diz. Porque, segundo os cientistas, toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, quando você age, algo também reage. E com Deus é assim. Toda vez que você faz, Deus também faz. Quando você age, Deus então reage. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, olha só o que Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, aí diz, e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas ele começa dizendo, se o meu povo, ou seja, se você fizer, se você orar, se você se humilhar, se você se desviar, se você se converter, se o meu povo, então aí ele vai fazer também. Todas as vezes que nós agimos em oração, todas as vezes que nós agimos em clamor, todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, Ele responde às nossas orações, Ele responde, Ele reage ao nosso clamor, às nossas mudanças. Talvez até hoje a sua vida foi de uma maneira e você agiu de um jeito, mas daqui para frente você tomou uma decisão e disse, eu quero uma transformação na minha vida. Quero dizer para você que o primeiro milagre de Jesus foi o milagre da transformação, onde Ele transformou num casamento lá em Caná da Galileia, água em vinho. E nós servimos a um Deus que é especialista em transformação. Você que deseja ter uma vida transformada, uma história mudada, uma história transformada, Deus ainda transforma vidas, corações, casamentos, famílias. Nós servimos ao Deus da transformação. Mas eu quero te despertar para algo muito interessante. Você sabia que a manifestação de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus na minha e na sua vida dependem mais das nossas atitudes do que da soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é poderoso. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, você quer mudança, você quer ver Deus agindo, a resposta está em você mesmo. Os milagres de Jesus, os milagres do Senhor, as vitórias de Deus na sua vida, dependem mais de como você age do que do poder da soberania de Deus. Ele está esperando uma atitude sua. E hoje Ele me diz e te diz, chegai-vos, pois a Deus, e Ele se chegará a vós. Se aproxime dEle, busque Ele, clame Ele, e Ele vai se aproximar, Ele vai chegar até a sua vida, até a sua casa, até a sua história.
E talvez aí venha a primeira pergunta. A primeira pergunta, pastor, mas o que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para me aproximar mais de Deus? Eu queria tanto me chegar mais a Deus. O que eu preciso fazer para chegar mais a Deus? E eu falo 3 coisas para você se chegar a Deus. Primeiro, para você se chegar a Deus, lembra quando você criou uma amizade com alguém, sempre alguém apresenta alguém. Sempre alguém fala, olha, eu tenho um amigo para te apresentar, esse aqui é amigo meu, e aí vocês passam a ser 3 amigos, e já não são mais 2, porque um amigo apresentou um outro amigo. Quero dizer para você, que para que você se chegue a Deus, é necessário um mediador, é necessário alguém para intermediar. E a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo, você para se chegar a Deus, precisa buscar através de Jesus. Ele é o seu mediador, é Ele que vai fazer. Ah, pastor, mas para chegar a Deus precisa passar por Jesus? Precisa, irmãos. Ah, mas diz que as pessoas do mundo dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos, isso está errado. O Senhor Jesus, lá no livro de João 14,6, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, irmãos, para você se aproximar de Deus, para você se chegar a Deus, para você estar próximo do Senhor. Clame a Jesus, Ele é o mediador, Ele é o intermediador, Ele vai ser aquele que vai te levar ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O que mais, pastor, que eu preciso fazer para me aproximar de Jesus, para me aproximar do Senhor? Então eu preciso de Jesus, primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, você precisa retirar tudo aquilo que te separa de Deus. O que me separa do Senhor, Pai? O que me separa? Todo impedimento, todo pecado, tudo que não convém aos olhos do Senhor, você precisa retirar. A Bíblia diz em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você precisa abandonar, você precisa renunciar, você precisa retirar o pecado. Mas pastor, tem aqueles pecados conhecidos e aqueles pecados que só você e Deus sabem. Só você e o Senhor sabem. Mas Ele conhece, Ele sabe quando você faz a vontade dEle, o querer dEle, o agir dEle. A Bíblia diz em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer se aproximar de Deus? Busca Jesus. Quer se aproximar de Deus? Renuncia ao pecado. Renuncia ao que te amarrava, ao que te aprisionava, aquilo que te aliciava. Tem uma nova história. Quando você fizer isso, o próprio Deus nos diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele vai lançar no mar do esquecimento. Irmãos, se liberta desse pecado que te amarra. E você vai se aproximar de Deus. Você vai se aproximar do Pai. E uma terceira coisa para se aproximar de Deus, irmãos. Primeiro busca Jesus. Depois renuncia ao pecado. E depois tente agradar ao Senhor, para que o Senhor fique alegre com a sua vida. Mas pastor, como que eu vou agradar a Deus? Eu tenho que falar bonito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo? Não, irmãos, é muito simples. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa exercitar a sua fé. Está indo para a batalha? Estou glorificando, eu estou crendo que Deus vai fazer, eu estou crendo que Deus vai operar, eu estou crendo que Deus vai tratar. Não é só na hora da vitória, não é só na hora da alegria.
Está indo para a alegria, está glorificando. Está indo para a batalha, eu sei. Faça como Jó, que diz lá em Jó capítulo 19, verso 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Está acontecendo isso aqui hoje, mas eu sei que Deus está vivo, e Ele vai se levantar e vai tratar dessa situação. Vai, eu acredito. Quando você fizer isso, cada vez mais você se aproxima de Deus. Ah, pastor, então agora eu já entendi como que faz para me aproximar. Então eu tenho que clamar a Jesus, porque Ele é o mediador. Eu tenho que renunciar ao pecado, tirar essas coisas que não agradam ao Senhor. E eu tenho que exercitar minha fé. E como que eu mantenho o meu relacionamento com Deus? Irmãos, uma vez que você renunciou ao pecado, uma vez que você está exercitando a sua fé, você precisa manter isso. Você precisa. E para manter isso, irmãos, é preciso ter uma vida de santidade. É preciso ter uma vida de santificação. O desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Nós sempre dizemos isso. A Bíblia diz que para você manter o relacionamento, está lá em Hebreus 12, 14. A Bíblia diz que seguir com paz com todos e santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Segue com paz com todos, irmãos. Vai abençoando, vai orando, vai clamando, vai manifestando santidade, vai desviando do pecado, das coisas que não agradam ao Senhor. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 1,16, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em toda a sua maneira de viver, porque eu sou santo. O desejo do Senhor é que você seja santo. Jesus não morreu para você ser feliz, Ele morreu para que você seja santo. Os serafins não diziam feliz, feliz, Ele dizia santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você vai manter o seu relacionamento com Deus, mas para você manter, coloque tudo nas mãos dEle. Tenha uma vida de santidade, coloque tudo, aprenda a obedecer, irmãos. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que o obedecer a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, é melhor do que sacrifícios, é melhor do que ficar de madrugada, melhor mesmo é que você saia daqui e obedeça a palavra do Senhor. É melhor do que sacrificar. Para manter o relacionamento com Ele, irmão, santidade, entrega, você precisa colocar as coisas na mão dEle. Quantas e quantas pessoas têm tentado fazer do seu jeito, da sua maneira. Uma determinada ocasião, Pedro, naquela pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas pela Tua palavra, lançaremos novamente a rede. A Bíblia diz que houve uma pesca maravilhosa, que os barcos quase vinham a pique. Às vezes é difícil, né? Um pescador profissional ouvir um marceneiro, né? Um carpinteiro. Fala, não, pode lançar de novo as redes. Não lavamos as redes, mas pela Tua palavra eu vou obedecer. Até agora foi do meu jeito, eu tentei a noite toda, mas pela Tua palavra lançarei novamente a rede. Deus vai fazer, mas agora é do jeito dEle, é da forma dEle. E para manter o relacionamento com Ele, irmãos, mais uma coisinha só. É preciso ter amor ao próximo. Você precisa aprender a amar o próximo. A Bíblia diz que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós não somos. Talvez alguém fale assim: parece que você nem é desse mundo. É verdade, ele não está mentindo não. Parece que esses pensamentos que você tem, parece que você nem vive no mundo. É verdade. Canaã celestial nos aguarda. Nós não somos desse mundo. Mas para viver aqui neste mundo, existe um aluguel a pagar. E o aluguel é fazer e amar o próximo. Você precisa praticar o bem, você precisa amar o próximo. Isso é uma ordenança, um mandamento. A Bíblia diz, lá no livro de 1 João 4:8, a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, não adianta falar que está com Deus, que conhece a Deus, porque Deus é amor. O próprio Deus é amor.
Então, irmãos, para viver, para se relacionar, para se aproximar de Deus, o próprio Jesus nos deixou um mandamento. Ele diz assim, João 15:12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Acho que Jesus já previa que tem gente que não gosta dele mesmo. Tem gente que não gosta. Se ele falasse, não, amar o outro como você se ama, às vezes não se ama, né? Mas ele foi mais além. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Não como você ama você, mas como eu vos amei. Entregando, renunciando, abrindo mão, fazendo sem querer receber em troca. É como Ele nos amou. É assim que você precisa amar. E a Bíblia diz também, irmãos, que você precisa amar os amigos, precisa amar os necessitados, mas você precisa também amar os inimigos. Em Romanos 12:20, a Bíblia diz isso. Ela diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dê algo para comer. Se ele tiver sede, dê algo para beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Vai ficar de cabeça quente. Nossa, eu fiz um mal para essa pessoa e ele está me fazendo bem. Eu fiz isso e falei isso dele e ele está me fazendo bem. Mas este é o preço. Quer chegar-se a Deus, quer que Deus se chegue até você, quer ter experiências com Ele, quer que Ele comece a agir na sua vida, quer ter uma experiência pessoal com Ele, comece a amar incondicionalmente. Tem um relacionamento. Quando você fizer isso, irmãos, aí vem os resultados. Quando você amar, quando você entregar, quando você se santificar, quando você se desviar do pecado, quando você apresentar a sua vida plenamente ao Senhor, quando você clamar a Jesus para ser o mediador, aí vem os resultados. Aí Deus vai começar a operar. O que você vai colher? Eu quero dizer para você que você vai ter a presença de Deus na sua vida. Deus vai entrar com a sua presença na sua vida. Sabe, aqueles medos, aquelas aflições, isso tudo vai embora, porque você vai ter a presença do Senhor. O salmista diz, lá no livro de Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Nesse mesmo salmo, lá no verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas não, o Senhor o livra de todas. Sabe por quê? Porque existe a presença do Senhor. É a presença que ofusca o inimigo, é a presença que te dá vitória, é a presença que te direciona, é a presença que te dá tranquilidade, é a presença que ofusca os olhos do inimigo. É a presença do Senhor. A Bíblia diz que o povo de Deus saiu do Egito. O povo de Deus saiu do Egito. E lá no livro de Êxodo 13:22, a Bíblia diz que Deus nunca retirou a sua presença. De dia, uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, e a presença do Senhor ia diante do povo, direcionando, conduzindo, protegendo. Quando você se relacionar, quando você chegar-se a Deus, Deus vai enviar a tua presença, Deus vai manifestar a tua presença na sua vida. Ele que vai te direcionar, Ele que vai te conduzir, Ele que vai te dar os livramentos. É a presença do Senhor. Sabe o que mais que você vai ter quando Deus se apresentar, Deus se chegar até você? Você vai ter a presença e você vai ter sabedoria dos céus, né? Aquela sabedoria, sabe o que é sabedoria, irmãos? É uma inteligência inspirada por Deus. Você tem muitas pessoas que leem vários livros, tem vários títulos, isso é muito bom, irmãos. Mas existe algo que não encontramos em livros, existe algo que não encontramos nas universidades. É uma sabedoria, uma inteligência inspirada por Deus. E quando você tem o Senhor próximo de você, quando você tem a presença, a Bíblia diz em Tiago 1:5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele a todos dá liberalmente.
É a presença do Senhor que te dá a vitória. É a presença do Senhor. Mas pastor, como ter essa sabedoria? Eu queria tanto ter sabedoria em casa. Eu queria tanto ter sabedoria nos relacionamentos. Para falar na hora certa. Para calar na hora certa. Para entrar, para sair. Para poder fazer o que eu tenho que fazer. O momento que eu tenho que entrar numa situação para resolver. O momento que eu tenho que sair porque dali para frente vai virar pecado. Eu queria ter essa sabedoria, pastor. Como fazer isso? Livro de Provérbios 9:10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Seja temente a Deus, obedeça a sua palavra, pratique a sua palavra, e Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar orientação. Sabe uma outra coisa que Deus vai te dar, além da presença, além da sabedoria? Sabe o que Ele vai te dar mais quando você chegar a Ele com santidade, com amor? Sabe o que Ele vai te dar, irmãos? Ele vai te dar vitória nessa terra. Você vai ter vitória nesta terra. Tem gente que fala, não, eu quero o meu barraquinho lá no céu. Que barraquinho, mano? Que isso? Deus tem vitória para você aqui. A Bíblia diz no livro, o salmista diz, no livro de Salmo 115:16, a Bíblia diz, os céus são do Senhor, mas a terra Ele dá aos filhos dos homens. Deus dá esta terra, você vai ser vitorioso. A Bíblia diz, se você obedecer, você vai ter vitória aqui nessa terra. Lá em Isaías 1:19, a Bíblia diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. É desta terra. Você vai ser nobre aqui, você vai ser honrado aqui, porque você está próximo de Deus, porque você está se chegando a Deus com santidade, com amor, com temor, intervindo através do nosso amado Jesus Cristo. Deus vai fazer você possuir a terra. Sabe uma outra coisa que Ele vai te dar? Ele vai te dar poder, não só sobre a terra, mas Ele vai te dar poder para você vencer o mal. De vez em quando não vem aquela opressão, de vez em quando não vem aquela aflição, angústia, não vem. Deus vai te dar poder para vencer isso. Quando você estiver próximo dEle, quando você se chegar a Ele, nenhum mal vai te atingir. Você vai ter poder, vai ter autoridade. A Bíblia diz em Lucas 10:19, e hoje vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Você vai ter poder, vai pisar serpentes e escorpiões. Deus é poderoso. A Bíblia diz, irmãos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 17 e 18, fala sobre o poder que Deus deixou, que Jesus deixou aqui, e ele fala dos sinais. E ele diz assim, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Estes sinais, você vai ter poder, vai ter autoridade. Se beber alguma coisa mortífera, vai expulsar demônio, vai impor as mãos sobre os enfermos e vai orar em nome de Jesus, e eles ficarão curados. Estes sinais seguirão os que crerem. Quando você se chegar a Deus, quando você se aproximar do Senhor, Deus vai te dar poder para vencer todas as opressões do maligno na sua vida. Sabe o que mais? Para terminar, Deus vai te dar a presença dEle. Deus vai te dar sabedoria para você entrar, para você sair. Deus vai te fazer possuir a terra. Você será grande, você será nobre, você será exaltado. Mas se você se achegar perante o Senhor, e você vai ter poder para vencer todas as opressões, as investidas, as setas do maligno. E por fim, irmãos, Deus vai te dar a salvação. Você vai desfrutar da vida eterna. Você vai desfrutar da vida eterna. A Bíblia diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo.
Uma determinada ocasião, Pedro não estava entendendo nada. Aquele negócio de seguir Jesus. Falou, mas como é que é esse negócio aí de seguir Jesus? E ele falou, Senhor, ele chegou perante o Jesus, Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos casa, irmãos, irmãs, pais, filhos. Pedro fez essa pergunta, ele falou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E aí o Senhor, o que nós vamos ganhar em troca? O que nós vamos receber em troca? Pedro fez essa pergunta para Jesus. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus 19, 29, o Senhor Jesus com muita sabedoria, porque ele era muito sábio, né? Jesus tinha uma autoridade. A Bíblia diz que alguns o admiravam pelo seu poder, pela sua autoridade, mas muitos o admiravam pela sua sabedoria, porque ele perguntava respondendo, e ele respondia perguntando, era sábio. E Jesus então responde para Pedro aquela pergunta e diz em Mateus 19, 29. E ele diz, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, terras, por amor do meu nome, recebe 100 vezes mais nesta vida, e por fim recebe a vida eterna. Você vai receber tudo que você tem renunciado ao pecado, às questões, você vai receber 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, o nome do Senhor vai ser exaltado. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua questão, Deus está trabalhando e o nome dele vai ser glorificado. Vale a pena se aproximar do Senhor, vale a pena se chegar a Deus. Deus vai trabalhar, vai operar na sua vida. E como está escrito em Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai mudar a sua história. A glória da última fase da sua vida vai ser maior do que aquela primeira que você venceu. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que os justos de Deus também passam por lutas e por adversidades. E a razão de existir todo este sofrimento é derivada do pecado que entrou no mundo e nós vivemos e estamos neste mundo, por isso sofremos. Outras vezes, acontece pela correção de Deus e também para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Mas nunca se esquecendo que nem tudo é espiritual e muitas coisas padecemos por conta de nossas próprias atitudes precipitadas e erradas. Pois a Bíblia nos diz no livro de 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tenha uma nova vida em Cristo Jesus, ampliando o seu relacionamento com Deus e desfrute da graça e da misericórdia que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Nosso programa já está chegando ao final. Mas antes, confira comigo nossa programação para esta semana. Amanhã, domingo, batismo na sede às 10 horas da manhã e culto da família às 19 horas. Segunda, culto de campanha. Quarta, culto Mulheres Prudentes. Sexta, culto de ensino. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.